Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo. Vamos dar continuidade ao estudo do Sermão da Montanha, trabalhando o capítulo 6, dos versículos 25 ao versículo 34, tal qual foi registrado por Mateus. E aí o que nós vamos ver nesse trecho do Sermão da Montanha? É como Jesus vai falar para nós da importância de nós entendermos a solicitude divina para conosco, que Deus tudo provê. E inclusive aqui é que aparece aquelas duas imagens muito poéticas, muito líricas, quando Jesus fala: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem juntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Depois adiante ele fala: olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E Deus provê o que eles precisam. Inclusive faz uma comparação que nem o rei Salomão, na sua maior glória, se vestiu como um lírio do campo. Agora, será que com isso Jesus está falando que nós não precisamos trabalhar, que nós podemos apenas cruzar os braços e esperar que Deus proveja tudo que nós necessitamos? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7 do capítulo 25, nós temos o seguinte: interpretados ao pé da letra, essas palavras seriam negação de toda previdência, de todo trabalho e, consequentemente, de todo progresso. Porque se o homem não trabalha, ele não progride, né? E aí ele não vai ser previdente? Ele vai ficar esperando que as coisas caiam do céu? Continua o texto. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente, quer dizer, com os braços cruzados. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Se tal for a sua condição normal na Terra, jamais houvera ele saído do estado primitivo. E, se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Então aqui o texto está dizendo que se assim fosse, o homem não progrediria. Nós estaríamos vivendo como selvagens até hoje. Mas continua o texto. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus. Quer dizer, que o homem deve viver em inatividade, não trabalhar. Pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com o auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Quer dizer, Deus nos inspira como que a gente pode contornar o problema e resolver a nossa própria situação. O texto continua dizendo: Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido à voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus faz sofrer as consequências, a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro.
Isso é o que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no versículo 32, o Mateus registra: de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, ou seja, do alimento, do vestimento, etc. Mas, continua o texto, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Qual é o problema da humanidade? É que a gente, por falta de fé, por falta de certeza na justiça e no amor e na bondade de Deus para conosco, nós ficamos ansiosos e nós queremos primeiro o material, para depois nós cuidarmos do espiritual. E aqui no registro de Mateus, nós vemos essa inversão. Buscai primeiro o reino de Deus. Porque, afinal de contas, nós como seres espirituais, é para lá que nós vamos, né? É o reino de Deus. Ainda que a gente, segundo a doutrina espírita, nós não nos tornamos espíritos puros de uma hora para outra. Nós precisamos das nossas múltiplas existências e vamos, através dessas existências, nos aprimorando, nos melhorando, crescendo em entendimento, crescendo em virtudes, até que a gente alcance essa condição de espíritos bem adiantados. No versículo 34, o Mateus diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. E aqui, então, é um puxão de orelha para nós, porque nós ficamos tão inquietos, achando que, o que vai ser de mim amanhã? O que eu faço? O que eu deixo de fazer? E até tem esse excesso de preocupação, é muito nocivo. Né? Nós precisamos ser previdentes? Precisamos. Nós precisamos planejar? Precisamos. Mas a preocupação quer dizer você ocupar com antecedência de coisas que talvez nem venham a acontecer, é a preocupação. É o que Jesus está falando e Mateus registrou. Não vos inquieteis, quer dizer, a pessoa quando fica inquieta, ela fica nervosa, ela fica agitada, ela não tem um pensamento claro, fica sem saber tomar as decisões mais acertadas. Né? Então não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Vamos pensar no hoje, o que eu posso fazer hoje. Né? É o aqui e agora. Porque o dia de amanhã, continua, cuidará de si mesmo. Quer dizer, por mais que a gente planeje, tem um ditado que diz que o homem supõe, depõe, repõe, mas Deus põe e dispõe. Então, o dia de amanhã, Deus sabe. Deus sabe o que é melhor para mim, o que eu preciso aprender, o que eu preciso abrir mão. Deus sabe de tudo isso. Então é por isso que ele fala, o amanhã cuidará de si mesmo, porque no amanhã nós vamos vivenciar tudo aquilo que vai ser pedagógico para nós, como espíritos, que nós somos, né? Somos espíritos imortais em fase de desenvolvimento. E aí ele termina essa parte dizendo: basta cada dia o seu mal. E aí, no livro do Elucidações Evangélicas, do Antônio Luiz Saião, na página 175, nós temos o seguinte, sobre esse não inquieteis pelo dia de amanhã. Isso quer dizer que, vivendo segundo os desígnios de Deus e trabalhando como lhe cumpre ao homem, né? Para a sua subsistência, deve o homem estar sempre confiante de que tudo ou mais, como for de justiça e conforme as suas necessidades espirituais, o Pai proverá. Então aqui está claro que o Pai não provê o supérfluo, é o necessário, na medida certa. Quer dizer também que não deve ele mostrar-se ambicioso, nem concentrar na acumulação de riquezas todos os seus pensamentos e desejos. Quer ainda dizer que, se apesar da sua aplicação ao trabalho, quer dizer, se apesar do ser humano fazer tudo que está ao seu alcance, quer dizer, a sua aplicação ao trabalho, vier o homem a achar-se na penúria,
deve confiar-se ao Senhor, que, sabendo o que convém a cada uma das suas criaturas, se permite que em tal situação ele se encontre, é porque ela representa a prova necessária a lhe depurar o espírito e torná-lo digno do seu Criador. Eu estou assistindo um seriado que é chamado The Chosen, quer dizer, Os Escolhidos. É sobre a vida de Jesus e dos seus discípulos. Então, o que a gente observa é o sacrifício, as dificuldades que aquelas criaturas enfrentaram para seguirem Jesus. E muitas vezes, é muito interessante, eu recomendo o seriado, porque tem momentos em que os discípulos, eles questionam por que Jesus não facilita a vida deles. E a gente sabe por quê, né? Jesus sabia do potencial deles e que eles poderiam caminhar com as próprias pernas. Ele fica pronto para enfrentar as dificuldades da vida. Tudo está na medida certa e a gente nós não podemos nos esquecer da providência divina e que se Deus permite que nós passemos por situações difíceis, tem uma finalidade. É o nosso crescimento espiritual. Gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.